Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Se tem uma coisa que encheu o saco na internet cervejeira essa semana, mais que a Betina no auge da campanha da Empíricos, foi aquela tal da cerveja instantânea. E a gente está aqui para desbravar todos os mistérios da ciência cervejeira. Então hoje a gente vai ver como essa cerveja é feita, por que ela é feita, quais técnicas são usadas. E eu tô já pela terceira vez, por um monte de sequência de erros de vídeo que eu não consigo gravar esse vídeo, com a minha terceira batch de cerveja quase que instantânea aqui. E eu vou mostrar pra vocês que agora já com propriedade a parada funciona, é boa. Bom, roda a vinheta. Se você tá na lua e não viu nada sobre isso ainda, no Mundial de La Bière, que foi semana passada, uma empresa, a cervejaria Pratinha, lançou uns sachês de cerveja concentrada, onde bastava você diluir ela em água com gás que você ia ter cerveja, grandes volumes de cerveja. Então, eu utilizei técnicas de concentração, tá aqui, eu vou mostrar como a parada pode funcionar. Olha que legal esse líquido viscoso aqui, é minha cerveja concentrada. Agora eu tenho aqui, coloquei alguns ml dela aqui. Eita, minha água com gás tá quente, tá meio quente, talvez vai borbulhar a parada. E agora eu volto e reconstituo isso para virar cerveja. Olha que coisa linda isso aqui, ó. É cerveja. É cerveja e é cerveja da boa. Ah, acabou minha bateria, tive que voltar depois de horas para continuar gravando esse vídeo. Então a cerveja que vocês acabaram de ver eu tomando, ela foi a terceira vez que eu fiz e ela não estava tão concentrada assim. Então por isso eu acabei colocando pouquinha água, mas na verdade eu posso colocar até 5 vezes a quantidade de água, fica bem legal. Bom, por que a gente vai ter uma cerveja tão concentrada assim? Então vocês podem ver que a mágica da cerveja instantânea não é tanta mágica assim, né? É só um concentrado que você dilui. E tem vantagem isso? Eu me questiono bastante, fiz uma live com o Charlão falando disso. A gente até levantou algumas vantagens que isso podia ter, vantagem logística para transportar a cerveja, depois você só dilui ela, desconcentra ela, transforma ela em cerveja de novo no estabelecimento. Você quer esconder a cerveja em lugares que supostamente você não poderia tomar, como numa festa de aniversário de criança, você leva lá escondido, dilui numa aguinha com gás ali. Mas são especulações. Eu sinceramente acho muito legal o processo e eu tô aqui pelo processo. Então, sem julgar outros méritos, a gente tem mais ou menos duas formas de fazer. Bom, qual que é a essência da coisa, né? Se a gente pegar e olhar a cerveja que estava lá no Mundial do La Bière, o que eles fizeram basicamente foi colocar água com gás dentro dela. Então a gente supõe que o que eles têm ali é uma mistura de cerveja, só que com menos água. Porque se colocou água, voltou a virar cerveja. Então, para fazer isso, a gente tem que recorrer a técnicas de concentração. E basicamente tem duas aí que podem ter vantagens e desvantagens. A primeira delas seria uma técnica de destilação. Mas não uma técnica de destilação comum, porque uma técnica de destilação comum ia mudar as propriedades sensoriais da cerveja, né? Imagina lá você elevar a temperatura por minutos, talvez horas ali no teu tanque fermentador a 72 graus, que é onde começa a evaporação do álcool. Então, para a gente remover essa água, existe uma técnica especial chamada de destilação a vácuo, destilação com baixíssima pressão, que basicamente quando a gente abaixa a pressão do sistema, a gente aumenta a volatilidade, a facilidade que os líquidos têm de entrar em ebulição. Então, se a gente fizer um vácuo bem grande, abaixar bastante a pressão, a gente pode facilmente ferver a água aí a 30 graus, a 20 graus. Removeria todo o problema dessa técnica de evaporação cozinhar. Só que tem outro problema muito grande nessa técnica. Primeiro que os componentes eles têm volatilidades diferentes. Então, às vezes a gente usa evaporação para concentrar álcool, muito comum em praticamente qualquer bebida destilada, né? Você pega uma vodka, a gente concentrou o álcool por meio de destilação. Só que nesse caso a gente quer remover a água e a gente cai num problema muito grande, porque se a gente pegar os pontos de ebulição, a gente vai começar sendo que a primeira coisa que evaporaria numa destilação seria alguns compostos aromáticos do lúpulo.
Então, por exemplo, o Mercedes em pressão normal, 60 graus a gente já começa a perder ele. Depois vem o álcool, 72 graus a gente começa a perder o álcool. Depois a água ela é arrastada junto nesse processo, mas a temperatura de ebulição dela é 100 graus. Então, a gente arrasta muita coisa importante se a gente fizer uma destilação. Embora essa seja provavelmente a técnica que a empresa utilize. Então a gente pega, evapora, vai evaporar alguns componentes do lúpulo, vai evaporar o álcool, vai evaporar a água, concentrou, vai ficar bastante aroma do malte, vai ficar o açúcar do malte ali dentro também. E a gente vai ficar com um caldo grosso, com um xarope grosso, cheio de açúcar e bastante aroma de malte, mas pouco aroma de lúpulo e pouco álcool. A gente reconstitui isso com fontes externas. Então a gente pode fazer uma lupulagem pós-evaporação, e pode usar álcool de outra fonte, pode usar álcool de cereal, por exemplo, para chegar na graduação alcoólica correta. Então essa é uma das técnicas e, por informações que eu tive, eu vou chutar que é a técnica que a empresa utiliza, tanto que até fui questionado se pode ser chamado de cerveja e não de bebida alcoólica mista, uma vez que tem álcool de outra fonte e pela legislação seria mesmo. A outra forma de fazer é uma forma bastante interessante, bastante clássica, aplicada para algumas bebidas, mas aplicada até dentro da cerveja, que seria a destilação ao contrário. Então, enquanto na destilação a gente consiste em ter uma fase líquida e mandar alguns compostos para a fase gasosa e separar esses compostos da fase gasosa, essa destilação ao contrário, a gente congela, joga para a fase sólida e a gente remove a fase sólida, porque aí as coisas invertem. Então a gente tinha na ordem de evaporação aromas do lúpulo, álcool, água. Agora inverteu, na ordem de congelamento é ao contrário. Então aromas do lúpulo, última coisa a congelar, álcool depois, água, primeira coisa a congelar. E é uma técnica muito, muito, muito legal de fazer. E a técnica clássica de fazer cervejas Eisbock. A diferença é que a gente vai concentrar muito mais para fazer esse xarope, esse extrato. E a gente não vai perder aroma do lúpulo e não vai perder álcool. Então vai ser, por definição, uma cerveja mesmo, só que foi congelada. Posso que vocês já fizeram isso alguma vez no fermentador, não fizeram não? Deixou lá meio friozinho, ela virou um bloco de gelo lá dentro, você tirou o bloco, ela estava bem mais concentrada em sabor e aroma. É bem legal fazer isso. Então, deem uma olhada aí como eu fiz esse processo. Na verdade eu fiz ele já 3 vezes, essa última vez foi a mais diluidinha, mas eu tive problema nos vídeos, então eu acabei perdendo. A primeira vez eu fiz com um mosto meu mesmo, de uma We Have, uma cerveja já, então congelei, ela ficou extremamente alcoólica. Depois eu fiz com cervejas comerciais mesmo, fui no mercado, comprei uma Eisenbahn e congelei a Eisenbahn para mostrar que dá para fazer com própria cerveja já pronta. Qualquer cerveja comercial a gente pode aplicar a técnica. Então como decorreu? A primeira coisa é que eu tive que passar essa cerveja para um recipiente que, se eu congelasse, ela não ia quebrar por expansão. Não dá para eu congelar direto na garrafa. Nesse processo, com a cerveja pronta, eu tive que desgasificar ela, né? Porque atrapalha bastante, mas não tem problema deixar o gás lá não. Então dei uma desgasificada só para facilitar o processo e enchi uma garrafa de 500 ml, uma garrafa de água mineral mesmo, para colocar no congelador só para fazer o processo. Fiz com pouca coisa. No congelador eu deixei ela lá por 12 horas mais ou menos até ela congelar bem. E a temperatura do congelador, o meu pelo menos, é menos 20 graus, é uma temperatura bem baixa. E aí se a gente olhar o diagrama de fase da mistura água-etanol, que é o que a gente tem água, etanol, açúcar e algumas outras coisas, mas se a gente simplificasse para água e etanol, a gente tem isso aqui bem interessante, ó. Olha, dá uma olhada nesse diagrama. Primeira coisa é que eu posso tentar aproximar ele, essa primeira parte, até menos 20 graus, que é a temperatura do congelador, por uma reta. Isso vai facilitar bastante alguns cálculos. Então deem uma olhada. Se eu congelar até menos 20 graus, quando eu começar a descongelar, a fase líquida ela vai ter mais ou menos 30% em volume alcoólico. Então por quê? Porque o álcool ele descongela primeiro. O álcool ele nem congela, na verdade, ele nem deveria congelar. Ou se eu tivesse uma solução com 31% de álcool, ela não ia congelar a menos 20 graus. Aí se eu descongelar isso daí até menos 10 graus mais ou menos, eu vou conseguir um volume bem grande já, porque foi o que eu fiz. Se eu tivesse como colocar um termômetrozinho lá dentro, medir a temperatura do gelo, aí eu deixo descongelar até mais ou menos menos 10 graus. O que acontece? Eu vou perder muita fase líquida lá dentro, mas essa fase líquida ela é muito concentrada em álcool e nos outros compostos, aroma, sabor, açúcar. E nesse caso, na minha linearização gambiarrada aqui, eu estimo que eu fico ali por volta de 20, 25% de álcool, né, nessa primeira fase que eu tirar até menos 10 graus. Aí o que eu fiz? Como bem simples mesmo, peguei um recipiente, virei essa garrafa de ponta cabeça e coloquei no recipiente.
ela começa a descongelar bem devagar. E a primeira coisa que descongela é o álcool, e ele vai arrastando, não o álcool, a primeira coisa que descongela são alguns compostos de aroma, na verdade, mas eles são tão pequenininhos que não dá para falar. Então a primeira coisa que descongela é o álcool, e ele vai arrastando isso para baixo. Ele é um ótimo solvente, então ele leva algumas coisas como o amargor muito bem, muito melhor que a água, então a gente não perde amargor também. Ele leva muito bem os açúcares, e ele começa a escorrer, e aí, nesse caso, eu coloquei 500 ml e eu recolhi mais ou menos 80 ml de concentrado. Então, quando estava meio descongelando já, eu voltei para o freezer mais uma vez, deixei congelar de novo e mais uma vez eu soltei no potinho. Foi sensacional. A segunda vez eu consegui 80 ml de extrato, mas de um extrato viscoso, grosso, parecia um caldo de açúcar. E foi muito legal restituir ele. Agora dá uma olhada. Olha como fica legal. A gente pode ver nitidamente a diferença entre a fase sólida e a fase líquida. A fase líquida super concentrada, super preta. A fase sólida, branquinha. Eu acho que se eu fizesse mais uma vez, descongelasse mais uma vez, eu ia conseguir deixar só gelo lá dentro praticamente. Então, essa técnica, na verdade, apesar de chamarem de freeze distillation, o termo técnico mais correto, mais acurado para ela seria a cristalização. Então a gente está trabalhando com essa cristalização. E se a gente eu pegasse isso aqui agora, do jeito que está aqui na foto, quando ele começasse a descongelar, fechasse a garrafa, voltasse para o congelador, congelasse mais uma vez, fizesse o processo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, cada vez ia ter mais rendimento. Claro que cada vez ia escorrer menos álcool até chegar a menos 10 graus. E essa técnica então é chamada de cristalização fracionada. Seria levar a Ice Bock ao extremo dela. Então, em vez de simplesmente você tirar uma parte do congelado, você tira uma parte pequena do líquido. Então, de 500 ml eu saí com 80 ml aqui. E na parte sensorial, como eu já fiz 3 vezes e uma vez muito bem feito, eu posso dizer que houve perda mínima de característica sensorial. O que houve perda foi de eficiência. Eu tive que usar 2 garrafas de cerveja para fazer uma. Então beleza, eu tenho perda de eficiência, porque aqui no gelo tem álcool, tem açúcar, tem aroma, beleza. Mas foi muito bom. Então existe uma validação muito legal para essa técnica. Ela não sei se vale a pena, mas como técnica, como curiosidade, vale a pena testar. E acho que dá para até arriscar uma Ice Bock um dia, hein? Então, espero ter esclarecido algumas coisas para vocês, e para validar mais ainda eu vou deixar aqui agora a análise do nosso querido Dr. Breja, juiz BJCP, fodão, falando o que ele acha da técnica. Mandei para ele, falei, faz aí a análise e manda aqui pro Beer School. Então fiquem aí.